caminhando nesse sentido. Na numerologia, poderia expandir, falar um pouco sobre cada item? Vamos ver aqui. Então, está na página 3, duas listagens, né? Primeiro, o assédio ideativo é aquele assédio mais da ideia, em que uma consex, por exemplo, ou até uma consim, ela de modo assim malicioso, ela sugere alguma coisa que é uma má intenção, sugere uma fofoca, sugere um processo mais assim contra outra consciência ou contra você mesma. Muitas vezes é um processo simplesmente ideativo. Tem o processo emocional, que é francamente emocional, quando aquilo te pega. Então, por exemplo, às vezes uma insegurança emocional, um ciúme, uma inveja, uma determinada ansiedade deslocada, cuja a base aí é exatamente uma consciência extrafísica, é alguém que chegou ali e está reverberando aquela emoção e aquilo está ecoando em você e você começa a dar vazão para aquilo, aquilo pega na sua insegurança, então você começa a ficar assediado em função disso. Então, por exemplo, a pessoa que tem insegurança afetiva na dupla, aí começa a ficar com ciúmes do parceiro ou da parceira. Então, às vezes, os assediadores vêm exatamente para desestabilizar a dupla e começam a sugerir e provocar esse tipo de emoção. O assédio energético, tudo isso aqui acontece muitas vezes junto, mas eu estou chamando a atenção para o processo mais predominante, quer dizer, você está dando uma aula e vem uma consex e joga energia no seu laringochakra, ela quer te bloquear, ela de algum modo quer te atacar. Então, isso há um predomínio aí claro do processo energético, do ponto de vista energético. O assédio sexual, a mesma coisa, a consex incita, né, insufla uma outra consim, por exemplo, para dar em cima do fulano ou da fulana, muitas vezes o modo como ela se veste, essa pessoa, seja homem, seja mulher. Então, essa condição da sexualidade, seja predominantemente do ponto de vista intrafísico ou extrafísico, há um predomínio muito grande na nossa sociedade. O assédio racial, quando isso aí entra algum nível de preconceito, algum nível de discriminação em função, né, da etnia que a pessoa tenha. O assédio financeiro, a mesma coisa, a pessoa que às vezes tem muito dinheiro vai em cima da outra que não tem, ou ela usa essa condição para dominar, para sobrepujar, para muitas vezes humilhar a outra consciência. O assédio tecnológico, hoje em dia tem muitos casos, né, de estão estudando muito os estupros virtuais, os assédios virtuais, a pedofilia virtual e assim por diante, quer dizer, a tecnologia sendo utilizada como meio de ir contra as consciências. E aí, na sequência, o mega assédio, quer dizer, aí principalmente na qualidade do assédio, uma consciex, que é um mega assediador, por exemplo, pode ser bastante potente em termos da assedialidade dela. Então, a qualidade da maldade, vamos chamar assim, ela é muito grande. O mini assédio, os mini assédios são aquelas condições que às vezes você já está careca de saber, mas não elimina. São às vezes alguns vícios, comportamentos que já te deram retorno, mas você acha aquilo pequeno, não, isso aí todo mundo tem, isso aí não é nada, e muitas vezes a pessoa vai empurrando com a barriga. Por exemplo, a impontualidade. A pessoa, ela cronicamente ela é impontual. Aí ela acha que aquilo não tem nada demais, mas ela não se dá conta de que ela está ficando estigmatizada, de que ela muitas vezes está colocando o trabalho das outras pessoas, né, em risco, no sentido de atrasos, no sentido de desorganizações e assim por diante. O macroassédio aí é principalmente na condição de quantidade, né? Então, quando você vê que, às vezes, num show, numa condição que há muitas pessoas envolvidas, acontece um acidente, acontece uma tragédia, acontece algum tipo de tiroteio, terrorismo, coisas assim. O criptoassédio é quando ele está escondido, quer dizer, você às vezes padece dessa condição e nem sabe. Então, aí a pessoa precisa muitas vezes avaliar. Os criptassédios podem ter base, em geral, tem bases multiexistenciais, bases em outras vidas. Quer dizer, a pessoa já vem com uma ideia torta há várias vidas e aquilo fica ecoando ali, só que ela ainda não tem clareza da raiz daquele assédio. Qual que é? Um processo ideológico? É um processo afetivo?
é um processo de um trauma que aconteceu lá atrás, mas ela fica com sintomas o tempo todo aparecendo na manifestação atual, mas nunca parou para analisar a raiz desse problema, que muitas vezes está escondida. O poliassédio, você pode observar que muitas pessoas podem ter ou padecer ou sofrer do mesmo tipo de assédio. Então, os assediadores muitas vezes sabem que aquelas consciências têm vulnerabilidades parecidas e eles vão tentar fazer com que essas pessoas se tornem vítimas ou fiquem, vamos dizer assim, como bucha de canhão deles. Então, aquilo há uma potencialização do processo de assédio, virando um poliassédio por causa dessas carências em comum de várias pessoas. O pseudo-assédio é quando você aparentemente acha que a pessoa está assediada ou que uma atitude ela é assediada, mas às vezes, com o frigir dos ovos, você vai ver que na verdade a pessoa estava lúcida para aquilo que ela estava fazendo. Então, casos de histrionismo interassistencial, um processo de infiltração cosmoética, uma condição de Tares, a cosmoética destrutiva. Então, isso aparentemente, para quem não sabe, para quem não conhece, pode parecer que a pessoa está assediada ali naquela condição, mas às vezes ela está com uma visão mais avançada do que parece. E o neoassédio é o assédio novo, aquele assédio que você não conhecia. Vamos supor, a pessoa, ao se tornar professora de conscienciologia, ela pode começar a lidar com consciências que ela até então não lidava, ou com contrafluxos que até então ela desconhecia, aquilo era inexistente na vida dela. E aquilo surge em função do trabalho, às vezes não é nem em função da condição dela, né? É um processo mais do trabalho que ela está fazendo. Então essa foi mais ou menos a minha intenção de fazer essa enumerologia aí com 2 linhas, né? Com 3 linhas e 2